Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Tu és fiel, Senhor. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus, a lição 7. Amém? Estamos também com outra novidade, que é a lição infantil. Então, que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, mas vamos ter alguns minutinhos para as nossas crianças também. Amém? Vamos começar então orando, agradecendo ao Senhor esta oportunidade que estamos tendo em mais um domingo, em mais um dia de adoração e louvor ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por mais uma escola bíblica dominical. Estamos muito felizes, ó Deus, pelas vitórias alcançadas durante essa semana. E que, ó Deus, o Senhor tem ouvido as nossas orações, o nosso clamor, e estamos felizes, ó Deus, muitos compartilhando uns com os outros as vitórias alcançadas. Por isso te agradecemos nessa manhã. Também, ó Deus amado, queremos colocar cada pessoa que nos assiste, que tu estejas abrindo a sua mente, o seu coração para entender a tua palavra, que logo mais vai ser ministrada aos nossos corações. Que nesse primeiro momento possamos estar te adorando, bendizendo o teu nome, elevando os nossos pensamentos a ti em oração, em adoração, em agradecimento, em entrega. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 4 ao 15. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Colossenses. Capítulo 2, verso do 4 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: advertência acerca das falsas doutrinas. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filósofos ou filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. O 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão de no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Amém. Nesse momento também iremos cantar uma música congregacional que dá ênfase a essa leitura feita. Como eu disse, logo mais o Wendel estará explicando mais alguma coisa a respeito dessa leitura. Vamos cantar o hino de número 188. Amém, irmãos? Aqueles que conhecem podem cantar aí na sua casa
né? Juntamente conosco. Amém? 188 do nosso cantor cristão. 188. O Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Assim Deus... Perdão, irmãos, eu errei alguma coisa aqui. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos ao fugir da perdição. A nova do Evangelho, jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa ao pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Amém, glória a Deus. E agora eu vou convidar aqui o irmão Diácono Gessivan e Noêmia. Eles vão ter agora a participação da classe dos adultos. No caso, eles vão estar representando a classe dos adultos, a classe de Wendel, e estarão fazendo assim essa participação. Amém? Que Deus nos abençoe. Graças a Deus, queridos. Nós, nesta manhã, queremos, assim, iniciar esta rápida palavra com alguns versículos, né, que se encontram em 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 a 19, que diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões,
e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, nós podemos assim observar nestes 3 versículos da palavra o grande amor de Deus pelo homem e reconciliar o homem consigo mesmo através de Cristo. E isto nós podemos ter esta comprovação lá em João 3,16, que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não só este grande amor para conosco, mas também Ele nos tornou embaixador seu, nos comissionando ou nos enviando a falar desta reconciliação ao mundo. Nos deu este privilégio de levar o Evangelho. Amém, queridos? Que Ele nos abençoe. Glória a Deus. E o 20 fechando diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 204. Eis a ordem dos céus do nosso Deus e Pai. Todo pecador vem ao Salvador, pois não quer que ninguém se perca. Escutai, reconciliai-vos já com Deus. Eis o mandado que vem dos céus, aos pecadores perdidos réus. Arrependei-vos já, reconciliai-vos já com o nosso Deus e Pai. Arrependei-vos já, reconciliai-vos já com o nosso Deus e Pai. Vinde a Deus sem receio, Cristo já remiu todo pecador. Por seu grande amor, dá perdão aos que creem, pois Ele o garantiu. Reconciliai-vos já com Deus. Eis o mandado que vem dos céus, aos pecadores perdidos réus. Arrependei-vos já, reconciliai-vos já com o nosso Deus e Pai. Arrependei-vos já, reconciliai-vos já com o nosso Deus e Pai. Deus não dá salvação àqueles que não creem. Todo pecador tem o seu favor. Quando humilde e contrito a Cristo ele vem. Reconciliai-vos já com Deus. Eis o mandado que vem dos céus, aos pecadores perdidos réus. Arrependei-vos já, reconciliai-vos já com o nosso Deus e Pai. Arrependei-vos já, reconciliai-vos já com o nosso Deus e Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos.
E o louvor que o irmão Diácono Gessivan e a irmã Noêmia cantaram diz: reconciliai-vos já com Deus. Amém por isso, né? Porque a igreja está sendo chamada para uma reconciliação com o Senhor. E agora eu irei fazer uma oração por nós, pela nossa igreja, né? E que o Senhor esteja levantando todos nós que estamos participando dessa EPD em oração juntamente comigo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, nessa manhã, pela tua presença conosco. Agradecer, ó Deus, porque tu estás com a tua igreja, cada uma família, Senhor, que tem se reunido no seu lar. É a tua igreja, um organismo vivo, que, ó Deus, busca a tua presença, busca a tua face, quer, ó Deus, continuar aprendendo mais e mais de ti, da tua palavra. Quantas pessoas mais, Senhor, têm somado conosco nesse momento de escola bíblica dominical, que muitas vezes, ó Deus, ficávamos convidando nos cultos à noite, nas quartas, incentivando. E agora, ó Deus, nesse período tão difícil que temos passado, Senhor, a tua igreja tem chegado mais perto. Estamos aqui, ó Deus, reunidos em teu nome, para aprender mais da tua palavra Bíblia Sagrada. Queremos também, ó Deus, te pedir pelo nosso Brasil. Há muitas igrejas nesse momento também fazendo a mesma coisa. Que o Senhor possa estar falando com o teu povo. Amém. Que o teu povo possa estar com os seus ouvidos, sua mente, Senhor, o seu corpo, alma e espírito totalmente nesse momento voltados para o Senhor, para a adoração, para o aprendizado, para a oração. E que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado. Seja, ó Deus, com os enfermos, Senhor, da nossa igreja. Seja, Senhor, com os enfermos, dos nossos familiares. Esteja trazendo a cura, Senhor. E em cima dessa cura, ó Deus, estejas também trazendo a consciência, Senhor, que és tu que estás operando. É, ó Deus, em todos os sentidos, ó Pai. Não só o corpo, mas também abrindo a mente e o coração dessas pessoas para entender, ó Deus amado, que tu estás falando com a nação. Tu estás falando com o Brasil, tu estás falando com o mundo, Senhor, através de cada família, através, ó Deus, dessa situação em que cada um tem passado. Amém. Tenha misericórdia, Senhor, do Brasil. Tenha misericórdia do mundo, Senhor. Muitos já gemem, outros clamam, Senhor amado, por esse saculejo que o teu Espírito Santo tem dado na terra, chamando a atenção do teu povo, Senhor amado, para deixar a vida de pecado, para deixar, ó Deus amado, de brincar com Deus, de, ó Deus amado, não dar atenção a ti, Senhor. Amém. Entre tantas outras coisas, o Senhor tem falado, ó Pai, para chamar a tua igreja para um concerto. Seja, Senhor Jesus, com os nossos enfermos, Senhor. Estejas curando, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Amém. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. A palavra agora está, né, com a lição infantil, né? Estaremos ouvindo. Eu convido a sua família e suas crianças a prestar atenção nesse momento, né, especial. E em seguida o irmão Wendel está com a oportunidade, trazendo assim a lição também dos adultos e encerrando nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, crianças. Aqui quem está falando é a tia Simone. E é com muita alegria que hoje nós iremos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E o nosso texto para memorizar encontra-se em Salmos 40, o versículo 17, a parte B. Contudo, o Senhor cuida de mim. Vamos lá repetir com a tia? Salmos, capítulo 40, versículo 17, a parte B. Contudo, o Senhor cuida de mim. Amém? Agora vamos louvar o Senhor com um cântico que todos vocês já conhecem. Meu barco é pequeno, de 3 palavrinhas.
Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Bem, o título da nossa lição é O Dia em que o Leão Ficou Sem o Lanche. E ele está baseado no texto bíblico de Daniel, capítulo 6. Vocês podem depois abrir a Bíblia e conferir após a lição, tá certo? Como todos sabem, os leões gostam muito de carne. Eles comem uma grande quantidade de alimento de cada vez. E o leão da nossa história já estava há um bom tempo sem comer. Ele morava dentro de uma caverna subterrânea, desde que fora capturado na selva. E juntamente com ele, muitos outros leões moravam ali. Cada vez que a porta da caverna era aberta, ele enxergava a luz do sol. E a comida era jogada ali para alimentá-los. Mas, naquele dia, ninguém lhes havia dado nada para comer. Por isso estavam muito famintos. Seu estômago roncava e os outros leões com certeza estavam sentindo o mesmo. Afinal, eles roncavam bravos uns com os outros. Já era noite, a hora de dormir, quando o leão ouviu um barulho lá em cima. Parou perto da abertura da caverna e ficou ouvindo. Havia gente lá em cima. Disso ele tinha certeza. Eita, será que finalmente alguém se lembrava de alimentá-los? Oh, de repente a porta abriu e viram mais cabeças do que o de costume. Será sua comida estava sendo atirada para baixo? Mas sabe o que aconteceu, crianças? A comida daqueles leões foi jogada naquele momento, mas nenhum leão, nem mesmo o leão da nossa história, quis se aproximar do alimento naquela noite. Todos foram dormir de barriga vazia e com muita fome. Mas vocês sabem por quê? Vou contar desde o início. Há muito tempo atrás, o rei da Babilônia invadiu a nação do povo de Deus e levou muita gente prisioneira. Mais tarde, eles colocaram fogo e destruíram toda a nação. E dentre os prisioneiros estava um jovem por nome Daniel. Daniel amava muito e obedecia a Deus. Além disso, ele era tão amigo de Deus que não passava um dia sequer sem conversar com o Senhor através da oração, várias vezes por dia. Por isso, Deus o amava tanto e cuidava dele bastante. Deus lhe dera sabedoria especial desde que Daniel ainda era um jovem. Desde então, Daniel fora escolhido pelo rei da Babilônia para ser um dos seus sábios. Sabe o que isso queria dizer? Todas as vezes que o rei precisasse de algum conselho, pedia a ajuda de Daniel. E os anos foram se passando e Daniel continuava sendo o conselheiro preferido do rei.
né? E por isso, alguns homens maus e invejosos resolveram vingar-se de Daniel para ver se ele fazia algo de errado. Eles passaram a vigiar Daniel. E assim, eles acusariam Daniel perante o rei e este deixaria de apreciá-lo. Mas a ideia não deu muito certo, não. Sabe por quê? Daniel não fazia nada de errado. Então eles vigiaram e descobriram que Daniel era muito amigo de Deus e orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Isso os levou a ter uma ideia. Sugerir ao rei que nenhuma pessoa poderia pedir nada a ninguém senão ao rei durante um mês. E caso alguém descumprisse, o castigo para quem desobedecesse seria ser jogado na cova dos leões. E o rei imediatamente aprovou a ideia e assinou a lei. Daniel ficou sabendo dessa decisão, porém jamais deixou de orar ao Senhor, mesmo que isso fosse proibido. Por isso, ele foi jogado na cova dos leões. E sabe por que esses leões e esse leão, né, da nossa história e os seus companheiros não comeram, apesar de estarem com muita fome? Vocês imaginam por quê? Porque Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E ao rei a ficar sabendo disso, de que Daniel havia sido salvo, ele ficou muito feliz e assinou um outro decreto dizendo que todos do reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Se você for amigo de Deus, como Daniel era, Deus enviará o seu anjo para cuidar de você, mesmo estando em dificuldades, assim como Daniel se encontrava naquele momento, né? Quantos querem pedir a Deus que os ajude a serem amigos de Deus, né? Diante de qualquer dificuldade que nós possamos estar enfrentando, a nossa família, todo o nosso país, nós devemos estar mais e mais próximo ao Senhor, né? Assim como Daniel, orando constantemente ao Senhor, né? Para que o Senhor ele tenha misericórdia das nossas vidas e mande anjos, né? Para nos guardar, para nos livrar de todo mal, para nos dar sabedoria para enfrentarmos as adversidades que o mundo nos apresenta. E nesse momento eu peço que todos baixem a cabeça para que nós possamos orar. Santo e eterno Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigada pela noite de paz que tu nos desse. Obrigada por esta manhã, ó Pai, que tu estás nos concedendo, ó Pai, para juntos louvarmos e engrandecer o santo nome, ó Pai, e aprender mais de ti, ó Pai. Abençoa, Senhor, a nossa nação, ó Pai. Traz paz, traz sabedoria, traz cura, traz salvação, ó Pai. Traz libertação, ó Pai. Abençoa os nossos governantes, ó Pai, da sabedoria a eles, ó Senhor. Em nome de Jesus, tudo que eles venham fazer, ó Pai, seja guiado por Ti, ó Pai. Abençoa o nosso pastor, abençoa a liderança da nossa igreja, ó Pai. Tem misericórdia de suas vidas, ó Pai. Dá a bênção, Senhor, que eles necessitam, Pai. Abençoa as crianças da nossa igreja, as crianças do nosso país, que elas possam cada dia mais, ó Pai, reconhecer que Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai, que Tu as ama, ó Pai. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Abençoa seus pais, dá sabedoria, Senhor, para que eles possam estar ensinando, ó Pai, o caminho, ó Pai, o Teu caminho, ó Pai, a essas crianças, aos nossos filhos, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um EBD, mais uma escola dominical. Graças a Deus, Deus está nos concedendo essa oportunidade de termos mais um momento para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, 17 de maio, né, domingo, de manhã, né, infelizmente não estamos na igreja, mas estamos tendo a oportunidade de estudar a sua palavra. Estamos na lição 7 e hoje vamos estudar o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? E desde já eu convido os irmãos a deixarem suas Bíblias abertas, que nós iremos ler vários textos, né, nessa manhã. Bom, a leitura que será a base para o nosso estudo nessa manhã é Efésios, capítulo 2,
do 14 ao 19, que diz assim, leia na sua Bíblia ou, se quiser acompanhar, está em tela. A partir do versículo 14 diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando o aparelho de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O versículo 19 e último. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então essa leitura, né, como os irmãos viram, Efésios capítulo 2, do 14 ao 19. Vamos para o nosso estudo. Irmãos, na semana passada, na lição anterior, a gente analisou como estava o quadro, desolador dos gentios, distante de Deus, separados, que era o nosso caso também. Porém, nesta lição, nós veremos que houve uma mudança significativa nesse patamar. E tudo isso começa no versículo 13, um pouco antes. A gente começou a ler a partir do 14, mas no versículo 13, veja o 12, só para lembrar um pouco do que a gente falou na semana passada, fala assim, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então essa era a nossa condição, era a condição dos gentios, ou seja, nós distantes de Deus. O versículo 13, ele é interessante porque ele inicia com uma expressão adversativa, que é, todavia, na minha versão, mas em outras versões, o mais. E aí ele diz assim, todavia, o mais agora, em Cristo, vós, que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, no versículo 13, Paulo ele usa essa expressão mais, todavia, no entanto, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios, ou seja, que alterou a nossa situação. Tá? Essa mudança, na verdade, ela repousa na obra que Cristo realizou, que foi o seu sacrifício, no Calvário. Bom, o ponto 1 da lição, o tópico primeiro aí, ele fala, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, o que é que havia? O exclusivismo religioso, ele criou inimizade entre judeus e não judeus, nesse caso, gentios. Tá? E aí, o que é que havia? Como a gente está percebendo aqui, nesse subtópico 1, havia uma parede de separação entre os homens. Tá? Então, assim, é uma analogia com as muralhas do Templo de Salomão. E aí a estrutura da construção, ela na verdade revela essa divisão, esse exclusivismo religioso do judaísmo. Então, nós sabemos que entre o santuário e o átrio, a gente estudou muito sobre tabernáculo, entre o santuário e o átrio, havia ali um muro de pedra, havia um véu que separava, um acesso que era proibido aos estrangeiros. Então, na verdade, pegando o simbolismo do muro, então entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. A gente, quando pega também o tabernáculo, a gente vê que tinha também esse véu, véu este que também nos impedia de ter esse acesso ao Senhor. E aí o que é que acontece? O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, inclusive levou o apóstolo Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego, portanto um gentio, não judeu, de ultrapassar essa barreira. A gente consegue ver isso lá em Atos capítulo 21, abra a sua Bíblia, deixe ela
aberta para que a gente possa fazer as nossas leituras. Atos capítulo 21, o 28 e o 30, que diz assim: esbravejando, homens de Israel, ajudai. Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, ao destaque aí, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois o haviam visto na cidade, haviam visto Paulo, né, com Trófimo e Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Então, o extremismo judaico era nas alturas, ou seja, no que diz respeito a essa mistura, os judeus eles não queriam mistura nenhuma, né? E, inclusive acusaram Paulo, né, de permitir um não judeu, um grego, de ultrapassar essa barreira. Porém, o que eles não sabiam é que esta parede ela já havia sido derrubada. E aí, esse nosso próximo tema, né, é a derrubada da parede da separação. Então, com Cristo, né? Então, o que é que Paulo vai dizer? Paulo vai declarar que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Nós lemos isso em Efésios 2. Veja aí Efésios 2, o versículo 14. Olha o que é que diz. Efésios 2, 14, que nós lemos já. Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação. Então perceba, né, que Paulo vai dizer que na verdade em Cristo este muro ele foi derrubado, permitindo que houvesse, né, que existisse agora uma unidade, mas não uma separação, tá? E aí por mérito, né, mas por mérito da cruz de Cristo, essa divisória ela foi interrompida, esta parede, né, este véu ele foi rasgado. E aí não somos mais forasteiros, né, não somos mais estrangeiros. Agora, com o sacrifício de Cristo, né, nós passamos a fazer parte dessa família de Deus. E aí temos a crença, temos acesso, né, acreditamos que o sacrifício de Cristo nos permite ter acesso à presença do Pai, e pelo sangue de Cristo temos a livre entrada do santuário de Deus. Ou seja, aquilo que não era permitido, né, porque havia um véu, havia um muro, uma barreira que impedia esse acesso direto ao Pai, mas com o sacrifício de Cristo no Calvário, essa entrada no santuário, esse acesso a Deus agora, ele é um acesso livre. Podemos também ver um texto lá em Hebreus, nos acompanhe, Hebreus capítulo 10, o versículo 19. Hebreus 10, 19, que diz assim: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Então veja, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos. E ele só tem plena confiança exatamente porque a obra de Cristo no Calvário ela foi consumada. Amém? E aí veja, ainda dentro nesse tema nosso, Cristo desfez a inimizade entre os homens, não é? Esse ponto 3 aqui, ele fala o conceito da lei dos mandamentos. Então, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida, né, da lei de Moisés. Lei de Moisés essa que nós podemos dividir em 3 pontos, que seriam a moral, a lei cerimonial e a lei civil, não é? E aí o que é que quer dizer cada uma destas? Bom, a lei civil diz respeito ao israelita enquanto cidadão, né? Ou seja, ao seu respeito às leis da cidade, da comunidade, do espaço em que ele vive. Isso é a lei civil. É tanto que hoje, né, o Brasil e boa parte do mundo civilizado tem um Código Civil, tá? Que é exatamente esse relacionamento do cidadão com a sociedade. Mas há também a lei moral, tá? A lei moral ela permanece em vigor. Na verdade, ela é para nos direcionar, a lei moral, um padrão de conduta. Mas
não é uma lei que serve para a salvação e não servia para a salvação, tá? Para o judeu. Era apenas para definir, traçar um modelo de cidadão, um padrão de conduta. A lei cerimonial, essa, né, é citada como sendo a circuncisão, ou seja, os sacrifícios, tá? A comida, a bebida, os dias festivos, era tudo aquilo que fazia tradição, o que era cerimonial para os judeus. Então, esses ritos, tá? Que os judeus, até hoje, eles fazem questão de preservar, tá? Esses ritos, eles identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios, ou seja, então os judeus eles não permitiam que um não judeu pudesse participar de todos esses seus rituais e cerimoniais, né? Então havia uma certa hostilidade com os não gentios, portanto aí com os não judeus, nesse caso os gentios, tá? E aí a partir de que momento houve a revogação da lei dos mandamentos? Então é esse nosso próximo ponto. Então, a revogação da lei dos mandamentos, a eliminação dessas barreiras que dividiam, né, que separavam gentios e judeus, ela se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, olha só, Efésios, tá? Efésios capítulo 2, vejamos aí, Efésios capítulo 2, o versículo 15, que diz: anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Então, anulou a lei dos mandamentos, tá? Ou seja, a lei dos mandamentos que consistia essas ordenanças. Agora, aqui de repente você pode fazer um questionamento ou pode ter feito um questionamento, né? Porque essa revelação pode, em algum ponto, na visão de alguns, ou na falta de percepção e de estudo, pode trazer uma ideia de contradição, né? Porque aqui está dizendo, anulou a lei dos mandamentos, mas aí alguém pode dizer, ora, Cristo não veio para cumprir os mandamentos? Como é que está dizendo aqui que anulou? Não há uma contradição? Na verdade, não há contradição nenhuma aqui. Pode ser levantada, mas aqueles que têm o conhecimento da palavra facilmente, não é, vão derrubar os argumentos. Essa revelação, não é, aqui, Efésios capítulo 2, versículo 15, que faz anulou a lei dos mandamentos, na verdade, essa revelação ela não contradiz o que Jesus disse. Né? Jesus disse lá em Mateus 5,17, não vim para revogar, mas para cumprir. E aí, de repente, alguém desavisado pode pensar, como assim? Jesus está dizendo que não veio para revogar, veio para cumprir, e aqui, né, há uma anulação de uma lei, de um mandamento. Na verdade, meu irmão, veja só, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo, ele cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Veja lá em Hebreus, capítulo 7. Então, a partir do momento que Cristo ele se dá em sacrifício, ali ele estava cumprindo toda a lei. Hebreus, capítulo 7, o versículo 27, que diz assim, ó: diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Então, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios, ou seja, aqui a anulação, né, a revogação aqui, ela não faz referência a uma desobediência da lei, mas ela faz referência a uma anulação cerimonial, uma lei cerimonial, que na verdade esta lei, ela acabava gerando a separação entre judeus e gentios. Então, o ato de Cristo aqui, oferecido a Deus em sacrifício, como cheiro suave, ele, na verdade, ele provocou, ele gerou, teve como consequência
ele acabou abolindo, né, a necessidade dessas ordenanças ritualistas e assim desfazendo a inimizade que havia entre gentios e judeus. Então, Cristo ele veio para cumprir toda a lei. O que foi revogado aqui foi uma lei cerimonial que acabava separando judeus e gentios. E aí o ato de Cristo, esse ato de se oferecer como sacrifício suave, o que na verdade aqui aconteceu foi a abolição, né, a revogação da necessidade dessas ordenanças ritualísticas. E, portanto, a inimizade que havia entre judeus e gentios, ela foi desfeita. Porque agora ambos eram um só povo, uma só família, uma só igreja. Amém? Bom, analisado esse ponto, vamos para o segundo tópico que fala: pela paz, Cristo fez um novo homem, tá? E aí o ponto 1 fala sobre o conceito bíblico de paz. Então, enfim, de forma geral, né, a Bíblia normalmente ela traz esse conceito de paz, ela descreve a paz como sendo as boas relações, né, o fim de um conflito, ou mesmo seria um estado de tranquilidade. Isso seria, de forma geral, o conceito de paz. E aí é importante entender que o nosso conceito bíblico de paz ela é conferida por meio de Jesus Cristo. Tá? Bom, aqui o ponto 2 fala que Cristo é o motivo da nossa paz. Tá? Então Paulo ele declara que Cristo é a nossa paz. Efésios capítulo 2, a gente leu Efésios capítulo 2, o verso 14. Porquanto ele é a nossa paz. Está aqui. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Então é uma lei cerimonial. Tá? Bom, então essa paz ela repousa, tá, na igreja entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. E aí, a nova humanidade formada por esta paz, porque essa paz ela vai gerar uma nova humanidade. Então, Cristo uniu os povos que outrora eram inimigos, né, se hostilizavam. Então, Cristo ele uniu os povos para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo, portanto, a paz. Tá? Então, o único modo possível era em Cristo, ou seja, a única paz possível era em Cristo e por meio de Cristo. E a partir deste ato surge então uma nova criatura, uma nova humanidade. Amém? Bom, estamos caminhando aqui para o nosso terceiro e último tópico, né? Nosso terceiro e último tema aqui: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, tá? E aí o número 1 traz: Cristo se fez maldição por nós. Olha só o tema: pela cruz, reconciliados. Então nós só temos a possibilidade de sermos reconciliados pela cruz. Se não for pela cruz, não há como haver uma reconciliação. Não há como existir uma reconciliação, tá? E aí Cristo se fez maldição por nós. Irmãos, ser condenado à morte de cruz, né, na época do Império Romano, nas civilizações antigas, era, na verdade, um sinal de maldição, como os irmãos sabem, né? E, além de ser um sinal de maldição, era de profunda humilhação, porque havia todo um cerimonial, como é que a gente pode dizer, todo um procedimento feito com o réu que gerava uma humilhação tremenda, porque isso não era feito às portas fechadas, isso era feito publicamente. Então o réu ele era açoitado publicamente, né? Este réu ele era obrigado a carregar a própria cruz, né, de maneira pública, como o próprio Cristo fez por todo o Calvário, até o lugar da execução, até o local da execução. Então assim, era algo constrangedor e humilhante, né,
para quem estava sendo condenado. Então, a cruz, nesse caso aqui, ela era escândalo. Ela foi escândalo tanto para os judeus, né, quanto para os gentios. A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios, capítulo 1, fala exatamente isso. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 23, que diz: nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo suportou a afronta, levou a culpa que era nossa, entregou seu corpo para sacrifício, para a crucificação e fez maldição em nosso lugar, tá? Bom, e aí Cristo se fez maldição por nós para que pudéssemos então pela cruz sermos reconciliados. E aí foi exatamente o sacrifício de Cristo na cruz, né, o sacrifício vicário de Cristo e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e também com os homens. Colossenses capítulo 1, quem puder abrir, Colossenses capítulo 1, o versículo 20. E por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então a mensagem da cruz, ela traz consigo, apesar de ser, né, naquela época um símbolo de maldição, e Cristo se fez maldição por nós, mas para que nós pudéssemos ser reconciliados. Então a mensagem da cruz, ela prega, na verdade, a paz entre Deus e os homens. Isto é, a cruz, ela possibilita a reconciliação. Amém? Que nós possamos meditar nessa palavra, porque apesar da cruz, ela historicamente e simbolicamente ela representa a maldição, Cristo, ele se fez maldição, ou seja, ele teve que se escarnecer, ele teve que passar por toda essa humilhação pública para que eu e você, hoje, possamos ter um acesso direto ao Pai. Então essa é a essência da mensagem da cruz. Reconciliados na cruz em um corpo. Então o apóstolo Paulo, ele reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, ou seja, Cristo não morreu apenas para reconciliar os judeus ou morreu apenas para reconciliar os gentios. Cristo morreu para reconciliar ambos, tá? Reconciliar ambos com Deus em um corpo. E aí havia, não existe mais, havia uma inimizade existente na vertical, ou seja, uma inimizade entre o homem e Deus, mas também havia, tá, uma inimizade horizontal entre judeus e gentios, tá? No versículo 14, deixa-me ver aqui, Efésios 2,14. Isso. Efésios 2,14, ele fala exatamente da quebra dessa barreira horizontal, dessa inimizade horizontal, né, entre judeus e gentios. Porquanto, versículo 14, Efésios 2,14, porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade. E que inimizade ele está falando aqui? Era entre judeus e gentios. Ou seja, as duas inimizades entre o homem e Deus e entre os judeus e os não-judeus, portanto o gentio, essas duas inimizades elas foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados na cruz. Então a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, ela foi cravada, deixada lá na cruz. Então a ira de Deus que havia sobre nós por causa do pecado, agora com o sangue de Cristo, Deus ele nos vê diferente. E toda a sua ira, ela ficou no madeiro. Toda a sua ira ficou na cruz. Assim, a reconciliação, ela foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo,
que é a família de Deus, ou seja, a igreja de Cristo. Então, se antes estávamos distantes, não é? E não tínhamos como ser reconciliados, agora, com o sangue de Cristo, ou seja, com o sacrifício de Cristo na cruz, podemos dizer que somos uma única família de Deus, que somos a igreja de Cristo, porque agora temos acesso livre. Não há mais impedimento, não há mais muro, não há mais barreira, muralha, véu, que nos impeça de ter um acesso direto a Deus. O sangue de Jesus no Calvário, na cruz, ele nos permite isso. E isso nos traz a paz verdadeira. Ou seja, irmãos, é muito bom a gente ter Cristo, é muito bom nós sabermos que com Cristo nós temos uma paz. Paz essa que não significa dizer que não haverá tribulação, mas significa dizer que na tribulação nós passaremos confiantes porque temos a Cristo, porque sabemos que o sacrifício de Cristo no Calvário nos possibilitou essa paz. Ou seja, às vezes a gente se pega até dizendo assim, numa situação difícil, que paz é essa que nós temos, né? E nós sabemos que essa paz é Cristo. Uma paz que o mundo não conhece, mas que cabe a nós, através dos vários recursos que nós temos, levar essa paz para o mundo. Amém? Então que Deus nos abençoe. Nós terminamos aqui mais uma lição, graças a Deus, mais uma lição, né? Hoje estudamos a 7ª lição, hoje trabalhamos o tema, né? Deixa eu colocar aqui. Trabalhamos o tema, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então que Deus nos dê saúde e nos possibilite que no próximo domingo nós possamos estar aqui com os irmãos trazendo mais um estudo da EBD. Amém? Que Deus então nos abençoe. Até semana que vem. Tu tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Espírito de Deus.